Boa noite, igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, chegou o momento em que nós iremos refletir na palavra do nosso bom Deus. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. E nós vamos ler no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Segundo Samuel 12, do 1 ao 15, que nos diz assim. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deverá ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porquanto fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu lhe teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por esposa, depois de o matar com as espadas dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor Deus: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Oremos, queridos. Deus amado, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Deus, eu te peço que o Senhor me use para falar com o teu povo. Te peço, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que antecede a esses acontecimentos se encontra em 2 Samuel capítulo 11. E eu vou fazer um breve resumo, uma recapitulação sobre o que aconteceu. Davi, ele estava no momento em que os reis saíam para guerrear, e ele não sai para guerrear, ele manda Joabe e o seu exército, e ele fica em casa, fica no seu palácio. E numa bela tarde, provavelmente após uma soneca, ele levanta do seu palácio, no alto da sua ociosidade, e vê uma mulher se banhando. Davi não fez o que ele deveria fazer, ele deveria estar na batalha, mas estava em casa, não fazendo o que deveria fazer. E mais, acabou vendo uma mulher tomando banho e caiu em tentação. E ele viu aquela mulher tomando banho, ele se interessou por ela e procurou informações sobre ela e soube que era a mulher de um soldado seu, mas mesmo assim, ele mandou trazê-la, se deitou com ela e ela engravidou. E para resolver esse pecado, o que Davi fez? Ele criou uma história, mandou trazer Urias, o esposo dela, para que ele voltasse e deitasse com ela, mas ele se negou a deitar com a mulher enquanto os seus soldados estavam em batalha. E aí Davi não pensou em outra coisa a não ser uma única forma de eliminar esse seu pecado, matando Urias.
E aí ele mandou Urias para frente de batalha, e Urias guerreou e morreu. Ele morreu, e depois Davi pegou a sua esposa, Batseba, e levou para o seu palácio. E acobertou o seu pecado, e a fez como esposa. E tudo aquilo ali ficou em segredo. Só que o último versículo do segundo livro de Samuel, do capítulo 11, ele nos diz que isso desagradou aos olhos de Deus. Que Deus viu que o que Davi fez era mal. Aí agora no capítulo 11, nós vemos Deus levantando um profeta para falar com o servo dele, para anunciar a palavra dele, para que esse servo venha mudar de rota. Então nós vamos ver e nós vamos meditar no tema o confronto com um pecador. Agora, querido, nós precisamos observar o seguinte, que nesse confronto com um pecador, Deus ele nos chama, ele usa servos dele para anunciar a sua palavra, para pregar o evangelho. E esse servo sou eu, é você. E nessa história aqui, nessa passagem, ele usou a Natã, um profeta dele. E logo no versículo 1 nós vemos assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Então é importante que a gente entenda que Deus mandou Natã a Davi anunciar o pecado. Deus enviou alguém para anunciar a palavra para mim e eu vir a me converter. E Deus, ele vai usar, ou já te usou, para anunciar o evangelho a outras pessoas. Se já te usou, vai continuar te usando. Mas nós observamos que para anunciar o evangelho, é preciso a gente saber que isso é uma ordenança de Deus. E quando a gente sabe disso, isso nos motiva. Eu vou anunciar porque Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem. E a gente observa isso lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Mas muitas pessoas ficam preocupadas. Bom, vou anunciar, eu sei o que eu vou falar, pode ser que eu fale o que não deva. Mas a gente observa que Deus ele usou Natã com sabedoria e ele vai usar a mim e a você. Lucas capítulo 21, versículo 15 diz assim, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os quantos se vos opuserem. Olha que maravilha! Queridos, nós precisamos ir. Deus enviou Natã, Natã foi. Deus envia a mim, envia você. E nós simplesmente precisamos ir. Mas é necessário que a gente saiba que existe risco para anunciar o Evangelho. A gente vai falar a palavra de Deus e nós podemos passar por dificuldades. Natã, um homem pequeno diante de um rei poderoso, um rei que tinha acabado de tirar a vida de um homem justo, que estava ali em batalha, porque aquele homem representava o seu pecado, trazia à tona a escuridão da sua podridão, da podridão que estava no coração e da atitude de Davi. E ele eliminou a Urias. E agora? Agora Davi está ali no alto do seu palácio, no seu reinado pleno, absoluto, o herói de Israel, o ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas vem um profeta, um homem, e ele vai lá anunciar ao Rei Todo-Poderoso, trazer à luz a sua escuridão. E ele vai falar para esse rei. Ele poderia ser executado, mas a gente tem que lembrar, queridos, que nós podemos passar por dificuldades ao anunciar a palavra de Deus. Nós podemos ser zombados, escarnecidos, perseguidos, menosprezados, afastados de um grupo. Podemos sofrer por conta de pregar a palavra de Deus. Agora, a gente tem que se apegar às promessas de Deus. Ele nos diz lá em Salmo 91, no versículo 11, que aos seus amados
lhe dará ordem para que os seus anjos te guardem todos os seus caminhos. Olha só. E no Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Meu irmão, minha irmã, a gente só precisa abrir a boca. O Senhor, Ele vai por nós. Ele vai falar conosco. Agora, para anunciar o Evangelho, nós precisamos entender e saber qual o objetivo principal de quando eu abro a boca. Queridos, o objetivo de Natan anunciar não estava no próprio profeta. Natan não queria se vangloriar como o homem de Deus que trouxe a luz, que trouxe a verdade para o rei Davi. Ele não queria se exaltar. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o meu chefe, o presbítero Averaldo, o superintendente da Casa Editora Presbiteriana, da Editora Cultura Cristã. Ele falando que um homem, uma vez conversando com ele, falou assim: olha, eu já converti mais de 200 pessoas. Ele: uau! Quem é você? O Espírito Santo? Ele é muito engraçado. Ou seja, o homem ele converteu 200 pessoas. Queridos, você não converte ninguém. Nós não convertemos ninguém. Quem converte alguém é o Espírito Santo. É Ele quem faz a obra. Então, o foco de pregar a palavra não é que eu venha aparecer uma pessoa boazinha, uma pessoa piedosa, ou que eu venha apresentar grandes números. Olha só quantas pessoas se converteram e foram transformadas através da minha palavra, através da minha pregação. Olha como é que eu sou bom. O foco da sua pregação não é você. O foco da sua pregação também não pode ser você se vingar de uma pessoa e falar assim: olha, veja como que você é ruim, olha o seu pecado aí. Natan não queria se vingar do rei. Natan não queria desmoralizar o ungido do Senhor. Natan simplesmente foi ali um instrumento de Deus para que houvesse uma conversão, uma mudança de rota, uma mudança de objetivos na vida de Davi para a glória de Deus. Queridos, quando nós anunciamos o Evangelho, quando ele chega no coração da pessoa, ele transforma e ele muda os objetivos, o objetivo de vida. Nós observamos as pessoas que aí fora, e a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes os crentes também agem dessa forma, que colocam como objetivo de vida encontrar a sua felicidade. Qual é o meu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é ser feliz. E eu vou ser feliz quando? Quando eu tiver uma família, quando eu tiver uma bela de uma profissão, ou ser aprovado em um concurso público, ou ter uma empresa funcionando em pleno vapor, ou construir patrimônios. Queridos, e as pessoas colocam o objetivo de vida em conquistar determinadas coisas. Meus amados irmãos, a gente tem que entender que Deus ele nos impulsiona para essas coisas. Deus nos impulsiona a constituir famílias. Deus nos impulsiona a trabalhar, a ter uma profissão. Deus nos impulsiona a construir patrimônios. Só o homem ele colocou essa capacidade. Agora, a gente tem que entender que isso não é a finalidade do homem. Essas coisas nós vamos trabalhando, nós vamos conquistando, nós vamos conseguindo, porque Deus nos impulsiona para essas coisas. E muita gente vive conquistando essas coisas, e aí quando conquista, tem uma sede muito grande para conquistar, e quando conquista, e agora? É como se estivesse no jogo. Ele chega na última fase do jogo, e agora? O que eu faço? Aí tenta buscar um outro objetivo para se suprir. Meus queridos irmãos, lembrando novamente, essas coisas são inerentes ao homem, a buscar a felicidade na família, na profissão, no patrimônio, mas nós não buscamos a felicidade propriamente nessas coisas, porque o nosso objetivo maior não está nessas coisas. O nosso objetivo está em glorificar a Deus. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: qual o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem?
O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo nele para sempre. Então, queridos, a nossa busca, o nosso objetivo de vida não deve ser a busca pela felicidade. O propósito de vida de Deus criado para o homem não é o próprio homem. O propósito de vida é glorificar a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: porquanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus amados irmãos, as pessoas vivem em busca da felicidade, vivem em busca de coisas e elas nunca conseguem se completar. E elas se completam plenamente na presença do nosso Deus. E aí, quando a gente busca uma família para a glória de Deus, uma profissão para a glória de Deus, patrimônios para a glória de Deus, aí, queridos, a felicidade ela vem de forma natural. E os nossos corações não se prendem nessas coisas. Não vamos ficar presos nessas coisas. Davi foi um homem que ele não buscou, naquele momento, a glória de Deus. Você consegue imaginar Davi orando e falando assim: Deus abençoa para que Urias ele se deite com a sua mulher e aí essa criança ela passe a ser dele para a sociedade e não haja nenhum tipo de dúvida entre todas as pessoas e eu consiga encobrir o meu pecado? Você consegue imaginar Davi orando por isso? Você consegue imaginar Davi orando, falando assim: Deus abençoe Urias, que está à frente de batalha, abençoa para que ele morra logo? Não, ele não fez isso. Davi estava com o coração bem distante do Senhor. Davi não pretendia glorificar a Deus. As coisas que ele estava fazendo não buscava glória para Deus, mas simplesmente para o seu próprio deleite. Então, queridos, nós devemos pensar nisso, que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, anunciar e mostrar a palavra, anunciar e mostrar para o pecador, para o perdido, que ele precisa de Deus. E lembramos que é uma ordenância pregar a palavra e por isso precisamos de ter coragem. Coragem. Em segundo lugar, querido, nós vemos que Natã usa de sabedoria para falar com Deus. E nós vemos o pecado sendo confrontado através da parábola. Deus nos enviou, mas nós precisamos usar de sabedoria para falar a palavra. Eu lembro lá no seminário que o meu professor João Batista, ele dizia o seguinte: você, para convencer alguém, primeiro você tem que conquistar essa pessoa. Conquiste, depois convença. Então, meus amados irmãos, nós observamos que o maior número de pessoas que foram até Jesus, que se converteram até Jesus, é muito maior de pessoas que foram a Cristo através da pregação, através do testemunho de uma pessoa conhecida, de um parente, ou seja, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma avó, de um tio, de um amigo, do que uma pessoa que foi ao Evangelho até a Cristo Jesus através de um panfleto, através de um evangelismo de rua. A gente acredita e sabemos que Deus alcança pessoas dessa forma, mas Ele nos usa de forma para anunciar o Evangelho através dos relacionamentos com os nossos familiares. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 38 e 39, um ex-endemoniado que tinha sido curado e que Jesus estava partindo da sua cidade e ele fala: Jesus, eu quero ir com o Senhor. E Jesus fala assim: não, vá anunciar para os seus tudo isso que aconteceu. Então, queridos, nós vemos aí, Deus nos enviou para confrontar o pecado, mas nós precisamos usar de sabedoria e lembrar que Ele nos enviou primeiro para anunciar para as pessoas da nossa casa. Precisamos anunciar e anunciar com sabedoria. E Natã usou de sabedoria para falar com Davi.
Não foi simplesmente porque Deus chamou Natan para pregar o evangelho, para falar para Davi, que Natan chegou lá e falou de qualquer maneira. Tu precisa se converter, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Não. O que Natan fez? Natan contou uma história. E nessa história existiam dois personagens, um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gados e de repente recebeu um visitante na sua casa. O pobre, ele tinha apenas uma única ovelha que ele comprou. Ele não recebeu como herança, não lhe foi doada, mas lhe custou o suor do seu trabalho. E ele amava tanto essa ovelha que ele dava de comer na sua própria mesa e ela bebia do seu próprio copo, ela dormia na sua casa, era tratada como como um dos seus filhos e ela cresceu com os seus filhos. Agora, chegou o visitante. E agora? Naturalmente, o rico, com tantas ovelhas e gados, ele ia matar um dos seus. Mas não, ele foi lá e matou a única ovelha do homem pobre. A única, demonstrando ali uma insensibilidade, um egoísmo. E Natan vem e conta essa história para o rei Davi. E qual era o objetivo de Natan? Ele tinha o objetivo de promover em Davi o senso de justiça. Queridos, um dos atributos de Deus é a justiça. Atributo é uma qualidade, uma das características de Deus é justiça. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós também temos esse senso de justiça. E Natan lhe provoca esse senso de justiça em Davi. E conta essa história. E rapidamente Davi decreta a pena de morte a esse homem e obriga-o a restituir 4 vezes mais, segundo o que está escrito lá em Êxodo capítulo 22, no versículo 1, que é uma pena para aquele que roubar uma ovelha. Quem roubar uma ovelha restitui 4 vezes. Olha que coisa. Então, é interessante, né? Agora Davi lembra da palavra de Deus, mas ele não lembrou quando ele esteve lá com Batseba. E comentaristas dizem que esse fato de restituir 4 vezes fala sobre a subsequente perda posterior dos 4 filhos de Davi. Davi perdeu 4 filhos. O primeiro foi com Batseba, em 2 Samuel 12, no versículo 14 e 18. O segundo nós vemos foi Amon, que o seu próprio filho Absalão matou, 2 Samuel 13, 28, 29. Terceiro, Absalão, 2 Samuel 18, 14 a 15. E o quarto foi Adonias, 1 Reis 2, do 24 ao 25. Então Davi perdeu seus 4 filhos. Agora, é interessante, né? Como ele foi rápido para julgar o rico. Como ele foi rápido para fazer a justiça do rico. É interessante que nós fazemos igualzinho. Quando nós ouvimos uma história, rapidamente nós agimos como juízes e decretamos a pena para o faltoso, sem muitas vezes ouvi-lo e sem muitas vezes usar de misericórdia, né? Mateus capítulo 7, versículo 2 nos diz assim, olha só, queridos, o que Jesus nos diz em Mateus 7, capítulo 2? Com a medida que medires, será medido. Olha só, com a medida que você medir, será medido. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Nós somos muito rápidos, queridos, a observar o cisco nos olhos dos outros, mas não observamos a trave que se encontra nos nossos próprios olhos. Então, Davi, ele ouviu aquela história e ele decretou logo a sentença, ele ficou enfurecido. Aí nós vamos ver agora, nesse último ponto, a mudança de rota de Davi. Versículo 7 diz assim, então disse Natan a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul.
Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto te fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha só, versículos 7 e 8. Que coisa, né, queridos? Natã confrontando Davi e nós vemos o Senhor falando para Davi, eu te dei tudo, te dei todas as coisas. E se isso fosse pouco, eu te daria mais e mais. Mas você me desobedeceu. E nós observamos, nós podemos voltar nesse momento lá para o jardim do Éden. E Deus fala para o homem, olha só, você tem esse jardim aqui maravilhoso. Observe todas as árvores, todas as frutas. Você pode desfrutar de cada uma delas. Mas daquela árvore ali, no centro do jardim, aquela ali eu não quero que você coma. Eu não quero que você coma. E aí, de repente, vem a serpente, Satanás, e diz para eles que tudo aquilo que eles tinham, o casal tinha no jardim, não era suficiente. E ela suscitou no ouvido deles. Olha, vocês precisam de mais. Vocês precisam de mais. Mais e mais. Vocês precisam da fruta do conhecimento do bem e do mal. Porque se você provar da fruta do conhecimento do bem e do mal, se você provar, você vai ser igual a Deus. E nós vemos, queridos, o pecado ele se repete. Nós vemos Davi, ele tinha tudo. Deus falou, olha, você tem o reino, você tem Israel, você tem Judá, você tem todo o reino. E se isso fosse pouco, te daria mais. Nós vemos o rico nessa parábola, ele tinha gados e ovelhas, mas ele ficou de olho na única ovelha daquele pobre homem. Meus amados irmãos, olha para a sua vida. Olhe para tudo aquilo que você tem. Então é muito fácil a gente reclamar daquilo que a gente não tem. Mas se você for observar, quantas e quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Quantas e quantas pessoas gostariam de ter o que você tem? De repente, a sua família, sua relação com o marido, filhos, ou então gostaria de ter o patrimônio que você tem, ou gostaria de ter a saúde que você tem, ou gostaria de ter o emprego que você tem, ou gostaria de ter a paz que você tem, a alegria que você tem. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na Júlio Bogoricim, e no período que minha filha Raquel nasceu, eu fiquei quase 3 meses sem fazer uma venda. Quase 3 meses. E aí tinha um colega que sentou comigo à mesa e a gente estava almoçando e ele falou, poxa, tô há 1 mês sem fazer uma venda. Eu falei, rapaz, mas fica tranquilo, vai chegar a sua venda aí. Aí ele falou assim, para você é muito fácil falar. Eu falei, não é fácil, estou quase há 3 meses sem fazer uma venda. Aí ele falou assim, não, mas é fácil para você porque você tem Deus no coração. Eu fiquei espantado com aquilo. Por quê? Porque ele observava que mesmo em meio às dificuldades, eu tinha a convicção que o meu Deus ele iria suprir as minhas necessidades e no tempo oportuno ele ia me fazer vender. E olha só, foi no período que a Raquel nasceu. E a Raquel hoje está com 13 anos. E há 13 anos, desde aquela época e muito mais, antes daquela época, Deus vem me sustentando. Mas Ele sustenta a cada um de nós. E nós precisamos lembrar que Ele cuida de nós e isso é o que nos dá a paz, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Então, queridos, muitas pessoas gostariam de ter o que você tem. Agora, a gente não precisa olhar para o terreno do nosso vizinho e desejar o farelo que ele come, enquanto ele nos traz pastos verdejantes. E foi assim com Davi. Davi tinha tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava.
e Deus o disciplina. E ele deixa bem claro o motivo da sua disciplina. Queridos, não é uma guerra fria. Às vezes a gente observa pessoas na relação de trabalho, ou na relação entre amigos, ou na relação entre familiares, principalmente entre cônjuges, aquela guerra fria. A pessoa está magoada com a outra, mas ela não fala o motivo, não fala o que a entristeceu, não fala por que ela está disciplinando com o seu silêncio, com o seu esfriamento, com o seu afastamento, simplesmente se cala. Mas Deus deixa bem claro que Davi estava sendo disciplinado porque ele desprezou. Ele desprezou o Senhor, ele desprezou o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Ele desprezou uma família. Urias, Batseba, um lar, ele quebrou, ele destruiu aquela família. E não só destruiu, mas como ele matou o homem. E ele desprezou o povo de Israel, porque ele era o líder, ele era o exemplo. Deus mostrou para Davi por que ele estava disciplinando. E ele fala, olha só, queridos, a consequência do pecado de Davi. O que aquilo vem trazer? Davi, ele pecou contra a sua família, e a consequência do seu pecado vem para a sua própria família. Queridos, a gente tem que lembrar que quando a gente erra, quando a gente falha, eu não vou sofrer sozinho. Eu não vou sofrer sozinho. Vou sofrer eu e minha família e todas as pessoas que estão na minha volta. As pessoas que me amam. Quando uma pessoa se droga, se vicia, ela não sofre sozinha. Ela não se destrói sozinha. Os seus familiares sofrem com ela. Quando uma pessoa trai, quando ela toma decisões erradas na sua vida, ela não sofre sozinha, ela vai fazer toda a sua família sofrer. Então, a punição de Davi para o seu pecado foi na sua família. E a gente observa aqui, olha só o que Deus fala. Versículo 10. A espada não passará jamais de sua casa. E a gente vê que descendentes de Davi, eles morreram por morte violenta. Absalão mata seu irmão Aminon, porque Aminon, olha só, querido, olha a confusão na casa de Davi. Aminon, um filho de Davi, ele se apaixona pela sua irmã, pela sua meia-irmã. E aí ele arma uma situação e abusa dessa sua irmã. Ele finge que está doente, pede a seu pai para que Davi libere Tamar, para que Tamar vá cuidar dele. E todos saem de casa e ele vai e violenta Tamar. E depois despreza Tamar. E Absalão ouve essa história. Tamar conta, Absalão não fala absolutamente nada, guarda isso. E 2 anos depois, ele vai, aproveita uma oportunidade e mata Aminon. Então, a gente vê, versículo 10, Deus falando, a espada não passará jamais de sua casa. E a gente vê um filho matando o outro. E diz no versículo 11, da sua casa virá o mal contra ti. Olha só, Absalão, seu filho, ele trama uma revolta e derruba o trono de Davi e ocupa o seu lugar como rei, para ocupar o lugar como rei. Um próprio filho derrubando, traindo o pai. E no versículo 12 diz que tudo o que fizeste em oculto, ou seja, a relação dele com Batseba, tudo o que fizeste foi em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, em plena luz do sol. E nós vemos Absalão, ele arma uma tenda nesse processo de rebelião, em que Davi foge. Absalão, ele arma uma tenda no terraço do palácio, onde todos poderiam ver, e ali ele se relaciona com as concubinas de Davi, que nesse processo de fuga de Davi, as concubinas ficaram no palácio para tomar conta. E Absalão abusa das concubinas no palácio, em plena luz do dia, diante do povo, para mostrar ali poder, força que ele tinha contra o rei Davi. Deus, ele puniu, não ficou impune o pecado de Davi. Agora a gente tem que observar, queridos, o processo de disciplina, o objetivo da disciplina de Deus.
Deus não visa descontar a raiva nem se vingar. Quando a gente disciplina alguém, quando Deus nos disciplina, o objetivo da disciplina não deve ser descontar raiva. E a gente que é pai, mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes os nossos filhos, eles aprontam e a gente é tomado com uma raiva, com uma fúria, que muitas vezes é melhor você deixar para disciplinar depois, quando passar a sua fúria, para você agir de forma racional, inteligente. E Deus, ele disciplina Davi, mas ele não disciplina Davi como Davi estava disciplinando o homem rico. Deus disciplina Davi com justiça. Ele visa ser justo com o prejudicado. Ele visa ser justo com a família de Urias, que ele destruiu, mesmo aquele homem não sendo vivo, mas Deus executou a justiça a favor da família de Urias. E Deus também, ele mantém a pureza do seu povo. O objetivo da disciplina também, além de ser restituir o faltoso, é promover a pureza do povo. Para quê? Para que o povo olhe e veja assim, não vale a pena pecar, não vale a pena quebrar a regra, não vale a pena pular a cerca. Ele faz tudo isso, queridos. Então a disciplina, ela tem esse objetivo. E nós vemos aqui o arrependimento de Davi. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Essa é a grande diferença de Davi para Saul. 2 reis. Saul foi um homem que pecou, mas ele não se arrependeu. Davi foi um homem que pecou e ele se arrependeu, e nós vemos esse ato entre o pecado dele contra Batseba e Urias, e até o momento em que ele é confrontado, nós vemos o confronto que existia dentro de Davi, expresso no Salmo 32 e no Salmo 51, uma luta que estava sendo travada dentro do rei. E no Salmo 32 diz assim, no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, Davi estava ali falando que enquanto ele estava calado, ele estava sofrendo. E aqueles que têm o Espírito Santo, o pecado ele incomoda, ele mexe com o coração. E uma coisa interessante, queridos, que quando Davi ele é confrontado do seu pecado, ele não responsabiliza ninguém. Ele assume a culpa sozinho. É muito interessante, né? Como nós vemos pessoas que quando são confrontadas pelo seu pecado, logo coloca a culpa em outra pessoa. Ó, eu errei, mas fulano de tal. Eu errei, mas Batseba não deveria estar tomando banho ali, se expondo. Não, ele fala, eu pequei contra ti. Salmo 51, versículo 4 diz assim, pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha só. Davi aceita a punição. Deus é colocado como puro e como justo na punição dele. E ele assume isso. E a gente observa que Davi ele usa apenas 3 palavras. Pequei contra o Senhor. Ele não traz um longo discurso para confessar o seu pecado. Ele simplesmente fala o que está no seu coração. Lá em Salmo 139, versículo 4, diz assim, ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todas elas. Deus conhecia exatamente o que estava no coração de Davi. E queridos, o verdadeiro arrependimento não consiste em somente palavras, mas lamentos sinceros diante de Deus. Salmo 51, versículo 17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado.
coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. Davi se arrependeu. Davi confessou o seu pecado diante de Deus. E essa confissão de pecado era algo que já estava sendo trabalhado no seu coração. E essa obra é uma obra do Espírito, uma obra do Espírito Santo no coração de Davi. E essa sua breve confissão, em poucas palavras, nós observamos que foi alcançado o perdão diante de Deus. Salmo 32, versículo 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus amados irmãos, Davi confessou e Natan falou assim: Deus perdoou o seu pecado. Agora, uma coisa que nós precisamos observar, já caminhando para o final, Davi alcançou o perdão de Deus. Todo aquele pecado, aquela coisa absurda que Davi fez, foi alcançado o perdão diante de Deus por conta da obra de Jesus Cristo na cruz. Ué, mas Jesus não tinha nem nascido. Quanto mais morrido, como é que a obra de Jesus, que foi posterior à morte de Davi, alcançou lá atrás? Meus amados irmãos, Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre para salvar as pessoas do seu presente, que viveram naquele momento, as pessoas que serviriam ao Senhor no futuro, tanto eu quanto você, e aquelas pessoas que serviam ao Senhor no passado e que tinham a esperança na vinda do Messias, o Messias prometido, as pessoas que criam no Messias que viria nos salvar. Então a obra de Jesus é uma obra que atinge o passado, o presente e o futuro. Então, se Davi foi perdoado, ele foi perdoado pela morte de Jesus na cruz. Porque somente o sangue de Jesus que pode nos purificar de todo o pecado. Só Cristo. E olha que coisa maravilhosa. Como é que Deus vai mandar o seu próprio Filho para morrer na cruz para um homem que traiu, que matou um homem inocente? Deus, ele fez isso por amor a mim, por amor a você. E a obra de Jesus, ela nos alcança. Ela nos alcança, mas é necessário que a gente tenha a mesma atitude que Davi teve diante do seu pecado. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos abrir a boca e confessar os nossos pecados. Mas muito mais do que confessar, Davi ele não tinha a intenção de impressionar Natan e fazer um belo discurso de arrependimento. Ele simplesmente fala: pequei contra o Senhor. 3 palavras. Simplesmente fala isso. Mas há um arrependimento verdadeiro que vai lá na alma. E esse arrependimento traz uma mudança de vida, uma mudança de rota. E olha aqui que Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19 nos diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Aleluia! Deus, ele fez isso por mim e por você. Lançou os nossos pecados na profundeza do mar. Mas é necessário que a gente se arrependa. Agora, queridos, concluindo, olha que privilégio. Olha que privilégio Deus deu a Natan para anunciar o Evangelho para Davi, para anunciar a necessidade de arrependimento, de conversão dos seus caminhos. Olha só, olha o que Deus fez através da vida de Natan. Um homem, ele muda de rota, ele muda de objetivo, ele muda de propósitos. Mas isso não foi porque Natan usou de grande sabedoria. Não foi por causa disso. Foi porque ele usou a palavra de Deus. Romanos capítulo 1 nos diz que o Evangelho
é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meus amados irmãos, olha que privilégio. Você só precisa abrir a boca para anunciar. E olha que coisa maravilhosa pode acontecer na vida de alguém. Um perdido, como Davi estava, voltar para os caminhos do Senhor. A gente só precisa anunciar com coragem, com fé. Mas também precisamos observar com essa história de Davi que entre homens de Deus acontecem essas coisas. Que no meio do povo de Deus acontecem essas coisas. E que Deus assim, ainda assim perdoa o seu povo. Mas é necessário que haja arrependimento. Mas também não se esqueça, o pecado ele traz consequências. Ele traz consequências. E consequências muito dolorosas, muitas vezes. Agora, se você pecou, você tem que assumir a responsabilidade das consequências do pecado na sua vida. Mas também tem que ter a paz e a garantia de que seu pecado foi lançado no mar do esquecimento e que Deus morreu na cruz, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que você fosse perdoado, fosse salvo. Não se esqueça dessas coisas. Não se esqueça, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chama para ter a coragem de Natan, para anunciar o Evangelho. Ó Deus, muito obrigado por isso, porque nós precisamos apenas ter a coragem, abrir a boca. E tua palavra nos diz que se a gente não falar, até as pedras clamarão, porque o teu propósito vai acontecer. Mas o Senhor nos dá o privilégio de ser instrumentos, de sermos instrumento na vida das outras pessoas, assim como Natan foi na vida de Davi. Nos ajude, Senhor Deus, a ter coragem. Ó Deus, nos ajude, Senhor Deus, a ter estratégias para alcançar as pessoas, a começar na nossa casa, a começar pelos cônjuges que não são convertidos, filhos que estão distantes do caminho de Deus, ó Deus, ou aqueles filhos que estão sendo criados nos teus caminhos, ou um parente, ou alguém distante, ou um amigo. Nos dê essa estratégia, sabedoria, para que possamos alcançar essas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus. E nos ajude, Senhor Deus, ó Deus, a não cairmos como Davi caiu. Deus, nos ajude, Senhor Deus, a olhar para essa história e observar que o Senhor, Deus que perdoa, e nós te louvamos por isso, mas é dura a consequência do pecado, e dessa o Senhor não nos livra nessa terra. Mas a consequência eterna o Senhor nos livra através da morte de Jesus na cruz. Mas nós observamos que muito mais, muito melhor, ó Deus, é ser fiel ao Senhor, à sua palavra, porque em Ti nós estamos seguros, do que cedermos às tentações e sofrermos com as consequências do pecado. Nos ajude, Senhor Deus, para que possamos caminhar de forma digna diante de Ti. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, paz, saudade de vocês.